Oi, eu sou Majou, professor aqui na Universidade da Stream. Muito obrigado por ter chegado nesse vídeo. Esse vídeo vai ser especificamente falando sobre uma função avançada de qualquer um dos voice meters, que é o macro buttons. Ou seja, se você usa voice meter e quer fazer botões de macro para controlar o seu áudio aí no voice meter, você consegue fazer isso usando macro buttons, nem precisa aí de dispositivos ou aplicativos de terceiros. Você vai conseguir fazer e vai conseguir colocar atalhos também para esses botões. Então, eu vou ensinar o básico para vocês e aí deixar algumas opções aí de exemplo na descrição. E você também pode ver o nosso próximo vídeo que vai falar sobre outros botões e aí eu vou montar configurações mais avançadas que você pode utilizar também. Você vai precisar ver esse vídeo aqui para aprender a adaptar para o seu sistema. Cada um vai ter aí um sistema diferente, uma ordem de canais diferentes, microfone num lugar, áudio de jogo no outro, etc. Então você precisa aprender como que você determina aqueles comandos para cada botões de macro que a gente criar hoje. Por isso é importantíssimo você não pular nada desse vídeo para você poder chegar ali nos exemplos e fazer o uso deles aí com eficiência. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Então, vamos trabalhar agora com os macros. Eu vou usar o Voice Meter Banana para fazer essa explicação aqui, porque ele vai me ajudar a ter um pouquinho mais de liberdade do que o Voice Meter normal. Mas ele serve também para tanto o Voice Meter Lite, né, que é o básico, quanto o Voice Meter Potato. Então, para abrir as macros, a gente tem que vir aqui em menu e tem um botãozinho chamado Macro Buttons. Inclusive ele fala Run on Voice Meter Start, ou seja, ele roda quando você abre o Voice Meter a partir de que você apertou uma vez nesse botão. Então eu vou apertar aqui e ele vai carregar aquilo pela primeira vez e a partir daí ele vai rodar sempre que o Voice Meter estiver rodando. Então se você deixou o seu Voice Meter para rodar com o sistema, ele vai estar fazendo isso também. Se você não fez isso, confere os nossos outros vídeos ali de Voice Meter. Aqui, esse Voice Meter tem os dois botõezinhos aqui, ele geralmente vai vir aqui só com um, mas eu já deixei aqui com dois. E essa é a tela de configuração aqui dos botões. Parece um pouco cabuloso de ver, você provavelmente vai falar assim, meu Deus, o que é isso? Mas não se preocupe. Primeira coisa que a gente vai usar para entender como é que funciona é abrir aqui dentro do Voice Meter, do site do Voice Meter, vai ter os links aí para vocês, o manual. Então a gente vai descer lá embaixo, gente, eu sei que é descer pra caramba, e vai achar o Voice Meter Manual, ok? Você vai abrir ele, eu já tô com ele aberto aqui, e procurar a seção de macros, que fica aqui na página 31, pelo menos até o momento aí que eu tô fazendo, mas lembrando que tem um índice remissivo aqui, caso você tenha essa dúvida. Então, voltando lá nos Macro Buttons, a gente tem aí como fazer as macros. Eu vou ensinar para vocês o mais básico. Então, aqui é uma explicação bem importante que eu vou utilizar essa própria ferramenta aqui do manual para mostrar para vocês. As colunas aqui, elas têm várias funções, mas uma primeira coisa importante de você saber é que a primeira coluna, ela se chama strip 0. Ela não é a 1, tá? Ela começa pelo 0. Não me pergunta por quê, mas é a strip 0. Então daí 0, 1, 2, 3, 4. E se você tiver o Voice Meter Lite, vai ser 0, 1, 2 até acabar a coluna. Aí o Voice Meter Potato vai ser a mesma coisa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Então você tem mais colunas dependendo do aplicativo. Se você não sabe a diferença entre os Voice Meters, confira o módulo de diferença do Voice Meter. E aí, a partir do momento que você chega nessa Master Section aqui embaixo, você entra no Bus. Também começa pelo 0. Bus 0, 1, 2, 3, 4. Então, é fácil de você abrir aqui o Voice Meter e dar de cara aqui já com essa tela mostrando as colunas. Então, coluna primeira é o Strip 0, 1, 2, 3, 4. Entrou no Master Section, Bus 0, 1, 2, 3, 4. Então, tá fácil de a gente saber. O que a gente vai escrever aqui nos botões? Opa, peraí. Agora chegou no momento importante.
o que você quer fazer. Eu vou começar com um comando bem básico. Eu quero, por exemplo, apertar o botão de mute de uma dessas strips. Eu tenho uma strip aqui chamada música e eu vou colocar um cabo nela. Eu vou colocar um cabo aqui. Se você não sabe como fazer isso, já recomendo você dar uma conferida ali no meu vídeo de cabos. Você coloca um cabo nela e ele tá tocando música, mas eu não tô ouvindo porque o A1 tá desligado. Se eu ligar, eu consigo ouvir. Então, eu não tô ouvindo ela ainda e isso é de propósito. Então, eu quero mutar, eu quero apertar esse botão mute, para daí mutar para todos os lugares que eu estou enviando esse sinal. Eu vou vir no manual e vou procurar a função de mute. Tem inclusive um exemplo aqui em cima, mas eu quero descer um pouco com você para achar aqui, ó, strip functions e parameters. Então, strip, o número e mute. O que faz? É o que está escrito no remark. Muta, um botão de mute, né? Aperta o botão de mute. Então, vai fazer isso aqui. Como que eu sei o que eu vou fazer? Se eu colocar 0, ele desliga o botão de mute. Ele não está mutando, ele está desligando. E se eu colocar 1, ele está ligando o botão de mute. Em qual versão do Voicemeeter isso funciona? Isso aqui é importante. Aqui mostra a versão. Então, o Voicemeeter básico é 1, o Voicemeeter banana é 2 e o potato é 3. Se eu tiver no mais baixo, digamos o 1, o 2 e o 3 vão funcionar também. Agora, se tem um que é 2 aqui, ele não vai funcionar no 1, mas ele funciona no 3. E aí vai. Então, tem algumas funções que só funcionam no potato. Portanto, strip mute. Então, eu vou fazer um botão para fazer esse mute. Então, eu vou colocar strip. Aí eu vou colocar o número da coluna. Então, 0, 1, 2. 2.mute igual... Aí eu vou colocar 1. E aí eu coloco um ponto e vírgula no final para se eu quiser adicionar mais comandos embaixo. Feito isso, eu dou um OK. E o meu primeiro botão, eu vou até dar um nome antes de fazer isso. Teste vai ser o nome. E eu vou apertar ele. Apertei, ele mutou. Foi isso que ele vai fazer, ele não fez mais nada. Eu posso fazer até um outro botão se eu quiser. Então, strip 2 mute igual a 0. Então esse botão aqui vai desmutar. Vou chamar ele de teste 2. Então, muta, desmuta. Muta, desmuta. Simples. Fiz 2 botões, um para ligar e um para desligar. Mas, João, mas não tem como eu fazer um botão para ligar e desligar? Sim, você consegue fazer isso. Se eu vier aqui em Button Type e eu trocar para Two Positions, 2 posições, ele vira um botão de toggle, ou seja, um botão que você liga e desliga, um interruptor. Então eu posso colocar esse comando em cima, e aí quando ele desligar o botão, ele desmuta. Então, dá um OK, mutou, desmutou, mutou, desmutou. Você pode acompanhar aqui o botãozinho. Isso aqui já fez um botão básico. Se você colocar, por exemplo, na linha do seu microfone, digamos que seja o primeiro, né, aqui, microfone, e eu troco isso aqui para strip 0, você vai perceber que eu consigo mutar o meu microfone aqui, não para vocês, obviamente, porque eu tô gravando em um outro computador, mas eu consigo mutar só de fazer esse botãozinho. Então, o botão mais básico para mutar o seu microfone, você já sabe como fazer. Eu vou deixar algumas opções aí de macros que eu mesmo criei, que vocês vão adaptar para o seu uso. Então, vocês precisam aprender aqui como faz para adaptar, senão vocês não vão conseguir. Outra função importante seria essa aqui do ganho. Então, ganho, strip, o número ganho. Então, gain, em inglês, obviamente, se você escrever ganho não vai funcionar. Ele mexe na barra de ganho. Então, é essa barra aqui, ó. Então, eu vou abrir aqui o teste 2 e vou apagar isso aqui. Aliás, eu não vou apagar isso, eu só vou apagar o mute. Eu vou escrever gain igual... Aí eu vou colocar 12. Aí eu vou colocar um ponto e vírgula. Eu coloquei 12. Quando eu apertar esse botão, ele vai vir para 12. Não interessa aonde que esteja,
eu aperto o botão, ele vai para 12. Ah, mas e como que eu faço para, por exemplo, aumentar e diminuir? Isso aqui é uma coisinha legal. Eu vou colocar aqui, ó, ganho mais e ganho menos. Então eu vou criar uma forma de eu poder aumentar e diminuir. Eu vou usar isso um push button para fazer. Eu vou colocar gain, em vez de ser 12, eu vou colocar mais 6. Então eu tenho um ganho menos e um ganho mais. O que eu coloquei aqui? Eu coloquei menos 6 e mais 6. Só que vocês vão perceber que isso não vai funcionar. Porque a partir do momento que eu clico em ganho menos, ele vai para menos 6. Eu aperto de novo, ele não faz nada. Eu ponho em ganho mais, ele vai para mais 6. Porque isso aqui eu estou setando a barra para menos 6 e mais 6. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Como que você faz para diminuir ou aumentar a barra em uma quantidade? Você vai procurar pelo fade by. Então, o by aqui é o exemplo que eu preciso para usar. Então, fade by, e aí ele pede o dB relativo da mudança e a quantidade de tempo. Eu não preciso fazer isso com... Pode ser instantâneo, mas eu vou trocar por fade by, aí eu vou colocar menos 6 e a quantidade de tempo. Então eu vou colocar 100 milissegundos. Se eu quiser colocar 0, não tem problema. Eu vou colocar 100 para diminuir e eu vou colocar 0 para aumentar, para vocês verem que ele aumenta instantâneo. Então, aliás, eu não posso deixar isso aqui com 0, tem que ser pelo menos 1 milissegundo, 0 não vai funcionar. Então, eu vou colocar 1 e vocês vão ver, ó, ele desce, leva um pouquinho de tempo, mas ele sobe praticamente instantâneo. Eu posso colocar quanto tempo eu quiser aqui. Se eu quiser colocar 1000 milissegundos, ele vai levar literalmente 1 segundo para subir. Se você quiser bloquear ele de passar do 0 aqui, quando fica vermelho, ele fica vermelho para te avisar que você está tendo um ganho muito grande. Tudo acima de 0, você começa a introduzir um pouco de ruído. Então, se você quiser manter ele no 0, é só você vir aqui e colocar Limit Remote Gain to 0. Então, feito isso aqui, você tem uma forma de descer e aumentar uma barra. Ah, Majô, mas eu não quero mexer aqui na barra da música, eu quero mexer aqui no B1, por exemplo. Então, é só a gente mudar de strip para buzz. Então, vamos ver. Buzz 0, 1, 2, 3. Eu vou trocar aqui. Buzz 3. Vou até copiar isso aqui para facilitar a nossa vida. Opa. Copiar para facilitar a nossa vida. Dou OK aqui. Vamos lá. Buzz 3 também. E a mesma coisa vai funcionar aqui no B1, tá? Então, ó. Diminuiu, subiu. Lembrando que quando você usa várias vezes o botão seguido e ele tá no meio de uma transição, ele vai começar a partir daquele momento. Então você viu que eu apertei 2 vezes e ele, em vez de ir para 0, foi para menos 2.3. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso. Você tem como combinar essas trocas. Então se eu quiser fazer subir ou descer os dois ao mesmo tempo, ou vamos colocar que eu quero subir ou descer a música e o input ao mesmo tempo. Aliás, eu vou fazer algo bem interessante. Eu vou diminuir a música e aumentar o input enquanto um tá subindo, o outro aumenta. Isso aqui vai ser uma experiência interessante. Então, nosso strip vai estar aqui, ó, strip 2, fade by, e aí eu vou colocar strip 3, fade by. Só que aí eu vou colocar 6, ou seja, mais 6 no caso. Mais 6 e eu vou colocar 200 milissegundos para começar. Eu vou inverter aqui no ganho mais. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou colocar invertido. Então, mais nesse aqui e menos nesse aqui, 200 milissegundos também. Então, eu vou colocar mais input e mais música. Isso aqui seria legal para se você quer fazer algum tipo de transição, alguma coisa entre a música e o áudio que você está ouvindo do jogo, por exemplo. Quando que vai começar? Então eu preciso dar uma margem aqui de diferença entre um e outro.
Então eu vou colocar menos 24. Se você quiser usar o botão direito, você pode digitar. Menos 24. Olha só que interessante. Mais música. Aliás, vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil de entender, vou deixar mais música. Mas eu vou inverter esses comandos aqui, que era para ser menos música ali. Opa. Menos, mais. É para ser menos, mas não tem problema. Aqui, ó. Mais música, então, ó. Ele vai subir um, enquanto abaixa o outro. Você poderia até fazer isso aqui virar algo maior, por exemplo, mais rápido ou alguma coisa do tipo. Eu poderia colocar 15 e 15 e do outro lado 15 e 15 também. Então isso faria até acontecer uma transição maior, mas eu vou colocar menos 30 para ficar bacana. Então, ó. Ou poderia ser os próprios 30 com um delayzinho maior. Só que eu criei, sem dificuldade nenhuma, algo que mexe ali a música. O que eu vou preparar agora para vocês? Eu tenho um exemplo aqui que é multimúsica com fade e multimúsica sem fade. Eu deixei esses dois preparados, eu vou jogar a minha música no 0 e aí eu vou mostrar para vocês como o multi funciona com fade e sem fade. Eu vou começar pelo sem fade. E agora com o fade. Então esse com fade, ele abaixa e aí muta. E aí eu desligo ele, ele volta e desmuta. Aliás, ele desmuta e volta. Mais uma vez. Don't ignore what's happening here. We're having some kind of powerful weird alchemy and you have to pay attention when that stuff is... Mutou, desmutou. Listen, I actually just came out here to have a cigarette, okay? And relax and do my thing. Então, esse aqui é um exemplo que eu montei, por exemplo, com o fade é isso aqui. Ele faz o strip mexer em menos 35, 4 segundos, espera quase os 4 segundos e muta, e depois ele desmuta e sobe em 2 segundos. Um exemplo fácil ali, bom e simples para você fazer com a música. Eu posso colocar um atalho para usar no teclado. Você tem várias teclas aqui, ó, do teclado, você tem combinações de teclas, por exemplo, Alt em alguma outra tecla, ou uma combinação de teclas, por exemplo, Ctrl F5, aí ele apertando aqui, quando eu apertar o Ctrl F5, ele faz aí esse botão, aperto de novo, ele vai fazer o desmute. Obviamente vocês não estão ouvindo porque eu tirei o A1 agora. Então, é uma forma simples de você fazer isso aqui e te possibilita também aí ter alta configuração no seu Voice Meter. Você também pode trocar as cores aqui dos seus botões. Não é muito fácil de ver aqui as cores, então você tem que fazer a troca e dar ok para ver. Mas daí dá para dar um diferencialzinho. Pode ter quantos botões você quiser tecnicamente. Você só não consegue redimensionar até o momento que eu tô falando. Não tem como redimensionar os botões. Mas eu tecnicamente poderia fazer todos esses aqui e colocar um bind para cada um deles. E eu podia diminuir aqui, deixar só um botão, ou quem sabe uns 4 aqui no meio, para utilizar, para ficar mais fácil de eu enxergar, mas ter todos eles bindados. Então você pode fazer coisas altamente complexas, basta você conferir essa lista aqui e entender como que funciona para você fazer cada coisa. Tem muitas funções. Você pode mexer em equalizador, você pode mexer em ganho, você pode mexer em diversas coisas. Basta você dar uma conferidinha nessa lista e deixar as dúvidas que vocês tiverem aí embaixo. Óbvio que eu vou tentar cobrir as dúvidas, mas eu também não posso tentar montar todos os scripts para vocês. Então tenham um pouquinho de paciência e tentem também. Feito isso aqui, você pode sempre clicar com o botão direito e vir aqui em Save Button Map para você salvar essa configuração, para você, se você precisar, recarregar ela em algum outro momento, ou se você achar necessário que você transferir para alguma outra pessoa, você pode salvar aqui sem problema nenhum.
Isso são os macro buttons do Voicemeeter, você pode fazer muita coisa com eles. Lembrando que tudo que está disponível aqui nessa tela é algo que você consegue fazer. Então tem muita configuração mesmo. Se eu não me engano, dá até para abrir programas aqui com alguns comandos que tem. Dá uma conferidinha aí que vocês vão gostar. Esse foi o módulo 7 aí, o módulo do Macro Buttons, dos botões de macro do Voicemeeter. Espero que eu tenha deixado aí uma explicação favorável para vocês entenderem, uma didática boa. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entra lá no nosso Discord da Universidade da Stream. Eu sempre tento ajudar todo mundo que fica com dúvida. A gente também tem canal ali para você usar para divulgar, gente para conversar, falar sobre networking, etc. Então, não deixa de conferir aí, que é importante aí também para o seu crescimento, especialmente se você estiver aí vendo esse conteúdo porque você faz lives. Mas se você faz criação de conteúdo de qualquer tipo, chega lá também, conversa com a gente, que eu tenho certeza que a gente pode se ajudar aí à evolução mútua. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele like e eu vejo vocês no próximo vídeo, seja ele de Voicemeeter ou não.